Olá, aqui é o Gustavo Simões, trainer em Programação Neurolinguística, e eu estou muito feliz porque você está aqui comigo nessa segunda aula do curso de Programação Neurolinguística. Se por acaso você acessou esse vídeo e ainda não assistiu a primeira aula, assista primeiro a primeira aula e depois venha comigo para a segunda aula, ok? Então, vamos à nossa aula, a nossa segunda aula do curso. Vou fazer aqui um pequeno resumo do que nós vimos na aula anterior. Nós aprendemos que nós programamos o nosso cérebro através da nossa linguagem, seja a linguagem falada, a linguagem do diálogo interno ou a nossa fisiologia, a nossa linguagem corporal. Nós aprendemos também que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Aprendemos ainda que o nosso cérebro estrutura todos os pensamentos através de imagens. Ele sempre busca uma imagem para ele ver se o que você ouviu faz sentido para você. E existe uma única exceção. O nosso cérebro não consegue representar através de imagens a palavra não. E aí, o que ele faz? Ele representa o que vem imediatamente após a palavra não. Por exemplo, não pense num círculo verde. Qual é a imagem que você estruturou? A imagem de um círculo verde. E essas foram as principais informações que tivemos na aula passada. E eu tenho certeza, por esses meus anos de experiência e aplicação da programação neurolinguística, que se você já mudou a sua maneira de falar, se você já botou em prática alguns desses aprendizados, você já obteve resultados espetaculares na sua vida. E nessa aula você vai entender como os hábitos surgem, por que você faz as coisas da mesma maneira e como mudar um hábito indesejado, ok? Podendo assim ajudar a você e ajudar as pessoas que você ama. Vamos então agora explicar de forma científica como os hábitos surgem. É uma explicação muito simples, é uma explicação que vem da neurociência, mas vou explicar de forma bem didática, bem simples para que você possa entender. Por que você se comporta sempre da mesma maneira? Porque você cria esses hábitos, seja ele hábitos bons ou hábitos ruins. Toda vez que você faz um novo comportamento, sai um pulso elétrico do núcleo do seu neurônio. Esse pulso passa por esse rabinho azul aí, que é o axônio, até se conectar ao novo neurônio, formando assim uma sinapse. Ou seja, o pensamento, sai um pulso elétrico, ele percorre o axônio, se conecta a outro neurônio, formando uma sinapse. O que acontece é que esse axônio, esse rabinho azul, ele é um péssimo condutor elétrico. Então, quando o pulso elétrico sai do interior do neurônio, ele demora, ele trava até chegar ao outro neurônio e fazer a sinapse. Mas olha que incrível. Toda vez que você repete o mesmo comportamento, toda vez o cérebro utiliza a mesma sinapse. Ele não cria um novo caminho, ele não cria uma nova sinapse. Ou seja, toda vez que você repete um comportamento, o cérebro utiliza essa mesma trilha neural. E à medida que você vai repetindo esse comportamento, vai se aderindo aí à sinapse, ao axônio, esse rabinho azul, uma proteína chamada mielina. E a mielina, gente, ela é um excelente condutor elétrico. Então, quanto mais mielinizada está a sinapse, mais rápido o pulso elétrico passa e a sinapse acontece. Então, a cada vez que você repete um comportamento, mais mielina vai se aderindo ao axônio e mais rápido o pulso elétrico vai passar, vai ocorrer a sinapse e mais fácil vai ficando um comportamento. Por exemplo, se eu for fazer aqui o malabarismo, se eu for pegar essas canetinhas e fazer uma sequência para que eu faça o malabarismo. O tempo que leva entre eu fazer um movimento e estruturar a ação para fazer o outro movimento, como essa sinapse ainda não está mielinizada, o pulso elétrico demora a passar e eu não consigo fazer os movimentos adequados. Se eu pegar essas duas canetinhas e continuar a treinar, com o passar dos dias, com o passar do tempo, eu vou conseguir fazer esses movimentos de forma muito simples. Por quê? Porque a sinapse vai se fortalecendo. A cada vez que você repete um movimento, a sinapse se fortalece e esse comportamento se torna mais fácil. Talvez você tenha um comportamento hoje que não seja muito adequado para o seu estilo de vida. E mesmo assim, você continua a fazer. Por que você continua a fazer? Porque o seu cérebro foi feito para preservar a vida.
ele foi feito para preservar energia. Então, toda vez que você chega nessa situação, o teu cérebro ele não cria uma nova sinapse. Ele te joga na mesma sinapse que você já tem e você tende a repetir os mesmos comportamentos, tendo assim os mesmos resultados. Então, se você tem um comportamento que você não gosta, você tem que interromper essa sinapse e criar um novo resultado. Ok? Eu vou te mostrar agora uma metáfora que explica muito bem o que é a sinapse. Vou mostrar então como que funciona a sinapse através dessa metáfora. É como se ali, naquela planta, passasse um rio. E é um rio que eu gosto muito de frequentar. O lugar é lindo, é excelente para nadar, é bom, tem muita vida marinha, você mergulha, você consegue ver os peixes. É um lugar maravilhoso. É um lugar que tem areias brancas e eu consigo fazer um churrasco. É sempre muito agradável quando eu vou lá até esse local no rio. E toda vez que eu chego para ir até lá, tem uma trilha que me leva até esse rio. É como se fosse a sua sinapse, que já está aberta. Então, quando eu chego aqui para ir ao rio, eu vejo um mato alto de um lado e um mato alto de um outro. E uma trilha aberta, é claro que eu vou seguir pela trilha. Eu vou por essa trilha. Sendo que no meio dessa trilha tem uns espinhos. E toda vez que eu passo por essa trilha, eu me arranho, eu me machuco, em alguns momentos chega a sangrar. Mas mesmo assim eu passo e chego até onde o local onde eu quero. E é assim que acontece. No outro momento, eu quero de novo ir lá até o rio. E mais uma vez eu passo na trilha que já está aberta. E de novo eu me machuco. Só que dessa vez que eu fui no rio, eu fui levando a minha família comigo. Eu fui levando as pessoas que eu amo. E como eu insisto em passar nessa trilha, eu me machuco, eu sofro. E faço todas as pessoas que eu amo sofrerem e se machucarem também. O que a PNL, o que a programação linguística te mostra? Você tem outra maneira de alcançar o resultado, que é chegar ao rio, sem se machucar, sem machucar as pessoas que você ama, que é simplesmente quebrando esse comportamento, rompendo essa sinapse. Crie uma nova sinapse, crie uma nova trilha. Toda vez que você quiser ir até o rio, você pare e não entre na trilha aberta. Dê um passo para o lado e crie uma nova trilha. Aqui o mato vai estar alto, então vai exigir que você faça um pouco mais de esforço. Você concorda comigo? Que você tem que fazer mais esforço no mato alto que na trilha aberta? Mas você vai insistir, porque você não quer mais se machucar. E aí você faz esforço, e quando você chega no rio, você consegue o resultado que você queria. E você percebe que você não se machucou, dessa vez não teve sofrimento. Você conseguiu chegar onde você queria sem sofrer, e aí você volta. E no outro dia, e no outro momento, você olha a trilha aberta e olha a outra que você passou. Agora aqui, o mato já está um pouco mais baixo. E você insiste, de novo você passa, exigindo ainda um pouco mais de esforço. E você chega no rio sem se machucar, sem machucar as pessoas que você ama. O que vai acontecer se você insistir em passar por essa trilha? Exatamente. Num determinado momento, esse mato vai sumir, essa trilha vai ficar aberta. E toda vez que você chegar e quiser chegar até o rio, você já vai ter uma trilha aberta. E você vai passar por ela cada dia de forma mais fácil, sem se machucar e sem machucar as pessoas que você ama. E o incrível, o que acontece com a outra trilha? Com a que te machucava? O mato cresce. Então aquele comportamento que você tinha, que era indesejado, que te machucava, passa a ser mais difícil de fazer. Passa a ser mais fácil fazer o comportamento bom do que o antigo. É isso que eu quero que a PNL faça na sua vida. É isso que a PNL vai fazer na sua vida se você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Se você tem um hábito antigo que te machuca, pare de fazer e coloque um hábito novo no lugar. Você só consegue substituir um hábito ruim colocando um hábito bom no lugar. Feche uma trilha, crie uma outra. Vai exigir um pouco mais de empenho no início, mas o resultado vai valer a pena para você e para todas as pessoas que estão à sua volta, para todas as pessoas que você ama. Então, como você pode ver, o que falta para você ter um novo comportamento é quebrar esse padrão e começar um novo comportamento. Como nós vimos na metáfora para chegar até o rio, no local que você gosta, para começar um novo hábito exige um pouco mais de esforço. O mato está alto, né? Exige um pouco mais de empenho. Mas você viu, ficou comprovado que com a repetição, com o passar dos dias, esse comportamento vai ficando cada vez mais simples. E vai ser muito mais fácil você repetir o comportamento novo do que voltar ao antigo hábito que te atrapalhava. Ok? Então, espero que você utilize, que você
tenha a disposição, a coragem, a energia de começar a desbravar o mato alto. E em pouquíssimo tempo, num curto espaço de tempo, você já vai ter resultados espetaculares na sua vida e na vida das pessoas que você ama, ok? Agora vamos falar do princípio básico da PNL. Isso todo PNLista, todas as pessoas que estruturam e que estudam programação neurolinguística têm isso de forma muito clara. E é o meu jargão, isso é parte do meu logo, né, que eu utilizo, que são 3 engrenagens, que é o pensamento, gera um sentimento, que gera um comportamento. Se você pensa que é uma pessoa derrotada, que nada da tua vez dá certo, você sente que é uma pessoa derrotada e sente que nada da sua vez dá certo. E você se comporta como uma pessoa derrotada e como uma pessoa que nada na sua vez dá certo. Então, e muitas das vezes, se você tem um comportamento que não é adequado, basta que você mude o seu pensamento. Mudando a maneira de pensar, você muda o que você sente e você muda o seu comportamento. A dica é, traga à memória coisas que te trazem esperança. Pense em coisas boas, pense em que vai dar tudo certo. E aí você vai se sentir bem e o seu cérebro vai te liberar potencial. Eu vou usar um exemplo. Eu fui na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, e eu treinei uma menina que fazia vendas diretas. Ela trabalhava numa empresa de marketing multinível e ela não conseguia fazer a venda direta do produto. Eu sentei com ela e perguntei, o que pode acontecer quando você fizer a venda? E ela fez as seguintes projeções. Gustavo, a pessoa pode me dar um fora, a pessoa pode me tratar mal, ela pode falar mal do produto, ela pode me expulsar daquele local, pode acontecer muita coisa ruim quando ela faz isso. Eu falei assim, tá, e o que mais pode acontecer? Ela falou, não, tudo isso pode acontecer. Se o cérebro acredita que se ela for oferecer o produto, ela vai ser maltratada, humilhada, escorraçada, você acha que o cérebro vai liberar potencial para aquela venda? Provavelmente não. E o que eu fiz com ela foi, ela assumiu o compromisso comigo que durante 21 dias ela ia fazer um ensaio mental do comportamento desejado. Ela ia imaginar que ia entrar lá e oferecer o produto e ia fazer a venda dos sonhos, a venda perfeita. E ela começou a mudar o seu pensamento. Quando ela começou a dar o comando para o cérebro que ia fazer a venda, ela começou a se sentir melhor com isso. E o cérebro liberou potencial para que ela agisse. E ela hoje consegue vender, depois de muitos meses nessa empresa você conseguir vender. Aplicando essa ferramenta, ela conseguiu vender e está fazendo muito sucesso lá nessa empresa de marketing multinível. E você? Qual é o comportamento que você não está tendo, que você está tendo um comportamento que não é satisfatório? Experimente mudar o seu pensamento para que esse comportamento mude. Uma outra maneira de mudar o seu comportamento é mudar o seu sentimento, é mudar o seu estado emocional. E existem algumas maneiras muito simples de mudar, de alterar o estado emocional. A maneira mais rápida de mudar, de alterar o estado emocional é a linguagem, lembra? Tem a linguagem falada, que é mudar a linguagem para mudar o seu pensamento. Tem o diálogo interno, que é esse ensaio mental, que eu acabei de te mostrar, que é para você ter a sensação que vai dar certo. E a terceira maneira de melhorar o seu comportamento é o seu corpo, a sua fisiologia. O nosso cérebro, ele é incrível e ele consegue registrar todos os padrões de comportamento do seu corpo. Geralmente, quando você está triste, qual é a sua postura? Não é uma postura deprimida? Uma postura triste, assim, cabisbaixo, ombros levemente caídos? Essa é a postura que você utiliza quando você está triste e o cérebro registra esse padrão. E qual é a postura que você faz quando você está alegre? Ombros abertos, queixo levemente erguido, olhando para cima. E o cérebro registra esses padrões, como nós podemos ver aí no slide, ó, Charlie Brown. Essa é a minha postura deprimida, né? Um rapaz aí deprimido, cabisbaixo. Outro aí ainda mais, está quase que depressivo. E essa é a postura de felicidade, erguer os braços, olhar para cima, ou essa postura de relaxamento, olhando para o alto. Então, ó, uma dica, quando você estiver num estado emocional ruim, você tem a capacidade de mudar o seu estado emocional simplesmente mexendo com o seu corpo. Quando você perceber que você está triste, cabisbaixo, levante o seu queixo, olhe para o alto, faça essa postura aqui, ó. Mesmo sem ter nenhum motivo, olhe para o alto. Existe uma base neurológica que é impossível chorar olhando para cima. Se você estiver triste, chorando e simplesmente fizer essa postura, o choro para.
Experimente fazer isso com uma criança. Uma criança que está chorando, fazendo pirraça, mãe, e faça com que ela olhe para o alto. Distraia, olha a luz, olha o passarinho. Se ela ficar 20, 30 segundos olhando para o alto, automaticamente o choro vai parar. Em contrapartida, se por nenhum motivo você fica olhando para baixo, a tendência é que você fique triste. Por quê? Porque você fica olhando para baixo, o cérebro pensa assim, opa, tá olhando para baixo, tá triste. Libera aí a sensação de tristeza. Ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Quando você está olhando para cima, assim mesmo ele pensa, opa, tá olhando para cima, tá feliz. Libera os hormônios da felicidade. Então, de maneira muito simples, somente mexendo com o seu corpo, você altera seu estado emocional. E se você está numa fase ou num momento, como um amigo meu estava hospitalizado, em que você não consegue nem levantar os braços para mudar a sua postura, eu vou te dar uma dica aqui que você pode fazer deitado. Essa é uma maneira de fazer a mudança de estado emocional. Pega uma caneta comum e coloque aqui, segura entre os dentes. Somente isso. Ao colocar a caneta entre os dentes, você vai estar simulando os movimentos de um sorriso. Toda a musculatura do seu corpo vai estar sorrindo, mesmo que você esteja sentindo dor ou se sentindo triste. E o seu cérebro vai te liberar os hormônios e as sensações de felicidade, porque o seu corpo é uma linguagem poderosíssima para os seus sentimentos. Ok? Então eu te mostrei agora. Você já aprendeu nessa aula como seus hábitos são criados e como interromper um hábito nocivo. Você aprendeu também que pensamento gera sentimento e que gera comportamento. E que muitas vezes para mudar um comportamento basta mudar o que você pensa ou o que você sente. E agora eu vou te mostrar aqui no próximo slide a importância que o seu corpo tem na hora da comunicação, na hora de conversar com outras pessoas e como ele é importante no momento de influenciar outras pessoas a fazer aquilo que você quer. Vamos agora entender como a sua postura é importante na comunicação, como a sua fisiologia é importante na comunicação e na hora de influenciar pessoas. Antes disso, eu quero que você veja aí no slide uma historinha comigo e me dê a sua opinião sincera. O contexto é o seguinte: dois adolescentes, de cerca de 16, 17 anos, se encontraram à noite, acabaram ficando juntos numa festa e no dia seguinte o menino mandou um zap para a menina. O verdinho é o menino, ele mandou o seguinte zap: olá, adorei te conhecer. E a menina responde: obrigada, eu também. E ele manda assim, ó: você é muito linda, praticamente perfeito, só não gostei de uma coisa. E a mulher responde: o quê? E ele fala: sua boca. Ela responde: o que tem em minha boca? E ele continua: ela tá muito longe da minha. E ela responde: ah, que idiota. Você acha que a menina gostou da brincadeira? Ela gostou da frase que ele falou, do texto, da conversinha dele com ela? 97% das pessoas vão dizer que sim, que ela gostou. Vamos voltar ao slide aqui. Agora, dá uma olhadinha de novo para o slide. Diz para mim, ela gostou ou não gostou? E agora? Provavelmente, agora você tem certeza de que ela não gostou. O que aconteceu aqui nessa comunicação? Houve uma incongruência, houve uma discrepância entre o que foi falado e o que a pessoa demonstrou com o sentimento. Ela diz assim: ah, que idiota, mas bota o emotion dos coraçõezinhos. Ou seja, ela está demonstrando com a emoção, com o corpo, com a fisiologia que ela gostou. E ela está dizendo com as palavras que não gostou. Quando a comunicação é incongruente, a tendência é você acreditar no corpo e não no que a pessoa falou. Veja aí no slide. Esse é o slide da comunicação incongruente. Quando o que você fala não condiz com o que você demonstra, somente 7% da importância está nas palavras. 38% está no conteúdo e no tom de voz e 55% na fisiologia. 55% da importância da comunicação está na sua postura. Talvez seja... Imagina se eu chegasse assim e falasse como eu falei no início do vídeo. Olá, eu estou muito feliz que você está aqui na segunda aula desse curso de Programação Neurolinguística. Nossa, eu tô muito feliz, eu estou muito animado. E aí, fez sentido para você? Você acreditou no que eu disse ou acreditou na minha fisiologia?
acreditou na fisiologia. E preste atenção em você, tenha consciência da sua postura. Em quantos momentos será que você tem falado e não tem sido convincente porque você não está posicionando o seu corpo da maneira que você deveria para convencer outras pessoas? Quando você fala condiz com o que você demonstra, a pixel gráfico aí se fecha e você passa a ter 100% de efetividade na comunicação. Então, essa é a dica da linguagem, esse é o aprendizado de hoje. Preste atenção na maneira como você posiciona seu corpo em relação à maneira que você fala. Se houver uma discrepância, uma incongruência entre o que você diz e o que você demonstra, as pessoas vão concordar com o que você demonstra. Se você pede uma informação e a pessoa te fala assim, você pede uma informação assim, onde que é o banco? E a pessoa fala assim, vira ali na primeira à direita. E ela aponta para a esquerda, ficou incongruente. Provavelmente você vai seguir o corpo, você vai seguir o gesto e não o que a pessoa falou. Talvez você conheça uma pessoa, um amigo de trabalho, um colega de trabalho, em que a pessoa conversa com você e você fica com aquela sensação assim, olha, meu santo não bateu com o dele? Não sei, ele me fala, eu não sinto firmeza quando ele fala comigo. Provavelmente não tem nada de santo, não tem nada de espiritual. É o seu inconsciente captando que a comunicação está incongruente. O que ele está falando não condiz com o que ele está demonstrando. Então, essa é a importância do que você fala, de como você se posiciona e como você estrutura seu pensamento. Vamos agora, eu vou te mostrar a informação que define a programação neurolinguística, chamada o modelo de percepção da PNL, da programação neurolinguística. De acordo com a PNL, você não vive de acordo com a realidade. Você vive de acordo com a representação que você faz da realidade. Vamos ao slide que eu vou te mostrar de forma mais clara, algo que soe melhor para você e vai ficar bem mais confortável para o seu entendimento. Vamos então entender agora um slide, uma imagem que representa o que é a PNL, que é o modelo de percepção da realidade da programação neurolinguística. De acordo com a PNL, você não vive de acordo com a realidade. Você vive de acordo com a percepção que você faz da realidade. Vamos ao slide para que eu possa te mostrar de uma forma mais confortável, para que soe melhor o que eu vou te dizer. Vamos lá. De acordo com a PNL, existe a realidade externa, que são os fatos corriqueiros, os fatos que acontecem no dia a dia. E nós percebemos essa realidade, nós percebemos esses fatos através dos nossos sentidos, vendo, ouvindo sons, sentindo cheiros, tocando ou sentindo gostos. Depois que nós percebemos a realidade, ela passa por alguns filtros, que a gente vai estudar no curso completo de PNL, cada um deles, que é a omissão, generalização e distorção, por alguns metaprogramas, por valores, crenças, decisões, memórias. Depois disso, a gente cria uma representação interna dessa realidade. Essa representação interna da realidade essa representação interna define o nosso estado emocional e a maneira como a gente se sente. E essa maneira que a gente se sente mexe com o nosso corpo, com a nossa fisiologia. E é por isso que quando você está alegre, seu corpo você tende a olhar para o alto, olhar para cima. E quando você está triste, você olha para baixo. Porque o seu estado emocional define a sua fisiologia, o posicionamento do seu corpo. E nós não nos comportamos de acordo com a realidade, nem de acordo com a nossa representação interna. A gente vive de acordo com o nosso estado emocional. É o nosso estado emocional que define o nosso comportamento. É o seu estado emocional que vai definir se você vai sorrir ou se você vai chorar. Vamos a uma metáfora comigo. Supor que você use a sua imaginação, que é a faculdade de representar imagens. Imagine que você mora numa casa confortável, com quintal e etc. E aí você está dormindo, uma noite de sono muito tranquilo. E você ouve um barulho e acorda. Você olha no relógio, 3 da manhã. E você acorda porque você ouviu um som de um barulho da sua porta da frente. Um barulho na sua porta. Algo trepidando, um som na porta. Qual é a imagem que você criou? O que você acha que é esse som na sua porta? Talvez você tenha pensado que é um ladrão. Se você pensou que é um ladrão, você criou essa representação interna. A realidade externa aconteceu, que é o som na porta. Como que você captou essa sensação, essa realidade? Através
da audição. Então, você captou a realidade externa, criou uma representação interna, é um ladrão. Você sentiu o quê? Medo, né? Provavelmente sentiu medo. E qual é o seu comportamento? Se esconder, fugir, gritar, né? Isso é uma ilustração. Os comportamentos podem ser diferentes para cada pessoa. Talvez você tenha pensado, é um ladrão. O que você sentiu? Raiva. E o comportamento pegou a arma, né? Se você é uma pessoa mais corajosa. Espero que você nunca reaja a um assalto. Mas enfim, é assim que a gente reage. O nosso comportamento independe da realidade externa. O nosso comportamento depende do nosso sentimento, daquilo que a gente sente. Se você está na sua casa, confortável, às 3 da manhã, você ouve um barulho na sua porta da frente e pensa assim, é o cachorro. Você vai se sentir tranquilo. E como você vai se comportar? Vou dormir de novo. Então perceba que a realidade externa é a mesma. Um som na porta da frente da sua casa. E os comportamentos foram diferentes. Um foi sentimento de medo e fuga, e o outro foi sentimento de tranquilidade, calma e voltar a dormir. Então, o que eu quero te dizer com essa representação da PNL é o seguinte: você tem condições de controlar o seu estado emocional. Você não pode mudar o que não pode ser mudado, mas você pode mudar a representação do que não pode ser mudado. Uma professora minha de PNL, uma figura fantástica, que para mim está entre as maiores autoridades de PNL do Brasil, ela perdeu o pai enquanto era ainda adolescente. E o pai dela morreu, ela não tem como mudar essa realidade. E qual foi a representação interna que ela fez? Deus é mau, Deus não é justo, Deus levou o meu pai. Qual foi o sentimento que ela teve? Ira, raiva. E como ela começou a se comportar? De forma rebelde. Porque ela sentia essa sensação de inconformidade, ela se comportava assim. O que ela fez? Ela ressignificou, ela mudou a maneira de estruturar essa representação interna. Ela não tinha como fazer o pai dela voltar a viver. Então o que ela fez? Ela mudou a representação. O meu pai morreu, mas eu sou uma mulher de muita sorte. Eu tive um pai incrível. Ele deixou ensinamentos que eu vou levar por toda a minha vida e vou repassar para os meus filhos. Como ela mudou essa representação interna, ela mudou o que ela sentia. E aí, ela passou a se comportar de forma muito mais assertiva. Talvez você esteja vivendo uma vida assim, com comportamentos inadequados, vivendo com raiva, vivendo triste, vivendo de forma que não te agrada. O que a PNL te mostrou nesse slide, o que eu quero te mostrar e o que eu espero que você entenda, é que você tem o controle, você tem a condição de mudar o seu estado emocional e conseguir os resultados que você quer. A gente viu nessa aula que você pode mudar o seu estado emocional através da maneira que você fala. Você pode mudar o estado emocional através da maneira que você pensa, da maneira que você estrutura seus pensamentos. Você pode mudar o seu estado emocional através da sua fisiologia, através da maneira de você se posicionar. E você tem a capacidade de romper esses hábitos nocivos que você tem e criar outros hábitos. Nessa aula, nesses minutos, você aprendeu ferramentas que vão transformar a sua vida. E tudo que você precisa é colocar em prática. Utilize esse comportamento, essa série de informações a seu favor e passe a viver uma vida cada dia melhor. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. E se alguma coisa aqui do que eu falei fez sentido para você, utilize. Se você, nesse vídeo, nessa aula, você identificou alguém que precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo, marque essa pessoa e faça com que essa pessoa também possa viver uma vida cada dia melhor. Muito obrigado. E a PNL é show!